Salmo capítulo 30, verso 9. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Continuamos falando sobre o Salmo 30 de Davi. Temos falado sobre a transformação na vida de Judá, filho de Jacó, e como ele se converteu de seus maus caminhos, que em nada glorificavam o Senhor, fazendo parte do esquema onde ele e seus irmãos jogaram o próprio irmão José em uma cova, e mais tarde o venderiam para o Egito, lucrando com isso e ao mesmo tempo, por inveja, se livrando de José. Vemos neste salmo a linda história de Davi e a sombra da história de Judá e José, onde vemos a subida e a transformação que passou Judá, realmente glorificando o nome de Deus através da sua vida transformada. Seu nome que realmente significa isto, glorificar, louvar. E ele é então erguido da situação em sua vida onde prevalecia o egoísmo e a vontade própria, passando a ser outra pessoa, protegendo seu meu irmão Benjamim, colocando-o acima de si mesmo, com isso conquistando as lágrimas do oficial do Egito, que na verdade, sem eles saberem, era o próprio irmão José. E assim como Deus faz conosco, parece esconder a sua face de nós, José também assim fazia com eles. Como vemos Jacó falando na sua bênção para Judá: a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subistes. Então Judá é aquele que vence. O que antes era presa fácil dos planos do inimigo, agora se torna predador destes planos, esses planos das trevas indo para a luz. Então Judá é aquele que vence o que era antes presa fácil dos planos do inimigo. Ele e José seriam os que receberiam a bênção de Jacó. José é a bênção dobrada da primogenitura, mas Judá também receberia parte da bênção de seu pai. Judá é símbolo da vitória contra as coisas do mundo. Como disse Jacó em sua bênção, sua mão será sobre o pescoço dos inimigos. É a nossa vitória contra o fardo da escravidão e do pecado, que era sobre o nosso pescoço, e que através da mão forte do Senhor tem nos livrado destes inimigos. O nome Judá, além de estar associado a louvor, também está associado à mão, ao fazer através da mão do Senhor para a honra e própria glória de Deus. Judá termina então sendo o pivô de uma história que tem seu final feliz. Os 12 irmãos e a família toda se juntam em união novamente, sombras do que vemos acontecer na vida de Davi, onde Deus promete construir a ele uma casa, e vemos a casa de Israel, as 12 tribos ao final, todas unidas no seu reinado. Vemos na vida de Judá e José, 2 irmãos de mães diferentes, unidos ao final, sendo ambos símbolos de Cristo. Judá, de onde viriam os reis, culminando no maior de todos, Jesus, símbolo do domínio e controle do Senhor sobre nossas vidas. A vinda de Jesus aqui na terra para vencer o mundo e passar pela sua cruz. Em José vemos o símbolo da frutificação, que é o que José e Efraim, seus filhos, representam, como vemos em suas bênçãos dadas por Jacó. Davi tipifica também esta união entre a família, as 12 tribos unidas. O símbolo dele, vencendo os obstáculos até seu reinado ser estabelecido. O templo, a casa do Senhor, estando dentro do seu coração e sendo seu principal objetivo, tendo deslizes no caminho, mas também os vencendo. Ao final, nos tempos de Salomão, vemos que o templo, a casa de Deus, seria construída ali nas bordas, na fronteira entre as tribos de Benjamim e Judá. Ali a ligação que vemos na história de José entre Judá e Benjamim, onde Judá garante ao seu pai Jacó, que seria o fiador, garantiria a volta de Benjamim para casa, são e salvo, quando da ida dos irmãos ao Egito pela segunda vez. Já ali vemos sombras da vinda de Cristo, trazendo sobre si nossas dores, sendo que foi à nossa frente e morreu por nós, garantindo a nós uma vida nova. Quando Judá e seus irmãos chegam ao Egito, vemos José intencionalmente colocando seu copo de prata na sacola de seu irmão Benjamim, sem eles saberem, um plano para José ver a reação de seus irmãos, saber se seus irmãos tinham realmente mudado e como eles iriam reagir. Diferente do que aconteceu com ele mesmo, José, será que agora eles iriam defender Benjamim? Mas agora Judá e os irmãos parecem estar mudados. Vemos em Gênesis, no capítulo 44, o seu discurso de defesa, Judá enfrentando com respeito o oficial do Egito, seu próprio irmão José.
Agora Judá vai ser aquele que vai adiante para defender não mais seus interesses pessoais egoístas, mas defende os interesses do seu pai e da sua família. Agora não é mais o seu proveito que ele busca, mas o da sua família como um todo. Como Judá diz para o disfarçado José sobre Benjamim: seu outro irmão é morto, só ele ficou de sua mãe e de seu pai Jacó, ele o ama. E vai dizer também: a alma de seu pai Jacó está ligada a ele, Benjamim. Judá agora se faz porfiador de Benjamim, como vemos, para não ver o mal que aconteceria a Jacó seu pai se Benjamim perecesse e não voltasse do Egito para Canaã com eles. Então aquilo para José foi tudo o que ele precisava ouvir. Estava tudo terminado. A mudança que ele buscava ver em seus irmãos estava confirmada. Eles tinham passado por aflições semelhantes àquelas a quem eles mesmos tinham submetido a José. E Deus muitas vezes age assim com a gente. Os frutos que plantamos sendo colhidos, frutos bons às vezes, ou maus também outras vezes. Mas agora a face de José é revelada. Seus irmãos podem conhecer a sua glória no Egito. A família vai ser unida novamente, se é que jamais esteve unida antes. E esta é a casa que Deus estava construindo para Davi. E esta é a casa que Deus quer construir para nós. Um lugar onde Ele habite em abundância, onde Ele possa reinar verdadeiramente e seu nome ser glorificado, assim como Judá e depois Davi iriam glorificar o Senhor. Em Gênesis capítulo 44, no verso 5, vemos que antes de se revelar aos seus irmãos, quando o copo de prata de José é encontrado na sacola de Benjamim, José tinha pedido ao seu servo para dizer aos seus irmãos assim: não é este o copo em que bebe o meu senhor e pelo qual adivinha, procedeste mal no que fizeste? José vai também falar no verso 15 de Gênesis 44, já frente a frente com seus irmãos, após seu copo de prata ser achado na sacola de Benjamim. Então no verso 15, não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Vemos algo aqui que parece intrigante. Esta palavra adivinhar, usada por José, é a palavra serpente. Isso mesmo. Quando usada como verbo, significa adivinhar, ou prática de adivinhação, ou prática de encantamento. Também tem outros significados como cobre. Em alguns outros textos interessantes na Bíblia, vemos esta palavra sendo usada, como por exemplo, pelo tio de Jacó, Labão. Quando Jacó estava em Harã, na terra da Síria, trabalhando como servo para ele, Labão. Vemos Balaão vindo também lá da Síria, usando esta palavra e dizendo que não tinha prática de adivinhação ou encantamento que funcionasse contra o povo de Israel. Entre outros textos que eu particularmente acredito que estão realmente conectados e trazem um profundo aprendizado de como somos às vezes tentados, como Deus também trabalha em nós, às vezes nos testando, muitas vezes para nos levar a uma transformação. E é o que a gente vê na história de José e seus irmãos também, incluindo Judá, que é o nosso tópico aqui. Falarei mais sobre este assunto em outra oportunidade. Ouve, Senhor, tem piedade de mim, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Então o pranto de Davi, de Judá, de José, de Jesus e o nosso também só deve durar pela noite, mas a redenção vem na manhã. Ó Senhor, desataste o meu pano de saco. O símbolo de luto, tristeza, vemos quando José colocou seu copo de prata na sacola de Benjamim e, um a um, os sacos foram abertos e, para desespero de todos, principalmente de Judá, o copo de prata é encontrado na sacola de Benjamim. Note a conexão do Salmo 30 com a história de Gênesis mais uma vez. A frase desataste meu pano de saco do Salmo, a mesma frase da história de Gênesis. O saco onde José colocava a bênção da provisão, da comida extra para seus irmãos, mas ele também colocou no final o seu copo de prata escondido na sacola de Benjamim. Então, à medida que eles viajavam, José ia provendo para seus irmãos poderem voltar, o que para os irmãos era uma bênção receber aquele dinheiro extra e também comida extra. Também foi o símbolo da tristeza e do teste maior com o copo de prata sendo colocado na sacola de Benjamim. E a gente vê aqui também uma incrível profecia, pois se o copo de prata é do próprio José, como vemos em Gênesis capítulo 44, verso 2, é colocado na sacola de Benjamim, vemos que também muitos dos discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos do primeiro século, tomaram do cálice do próprio sofrimento de Jesus. Em Mateus capítulo 20, versos 21, 22 e 23, a mãe de alguns dos discípulos faz um pedido inusitado a Jesus.
para que seus filhos se sentem um ao seu lado direito e o outro ao lado esquerdo de Jesus no reino de Deus. Mas Jesus diz: podeis vós beber o cálice que hei de beber? E serem batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus diz então que na verdade eles realmente iriam beber do seu cálice e serem batizados com o batismo de Jesus, mas que assentar à sua direita caberia apenas ao Pai decidir. Sabemos que quase todos, se não todos os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, eram da tribo de Benjamim, pois vinham da região da Galiléia, onde eles se alojaram após virem da Babilônia. Então vemos esta profecia do copo de José, que é uma sombra de Cristo. Esse copo sendo colocado na sacola de Benjamim, aquele que prefigura os amados do Senhor que iriam e ainda estão até os dias de hoje, tomando deste cálice dos sofrimentos de Cristo. São muito destes que não amam a sua vida até diante da morte. Na igreja do primeiro século, muitos morreram, foram mártires. E vemos isso mesmo até nos dias de hoje. Certamente os fiéis irão sentar ao lado direito do Senhor Jesus em seu reino. Assim como o nome Benjamim significa filho da minha mão direita, aquele que nasceu pelas dores de parto da sua mãe Raquel. Mas o Senhor remove este nosso pano de saco, esta nossa tristeza, essa nossa amargura, enche a nossa sacola de promessas, alegrias, bênçãos, curas e maravilhas. A história de José e seus irmãos, assim como a de Davi, de Jesus e também como a nossa deve ser, são histórias de lutas, aflições, mas de vitórias também. Vitórias sobre as influências carnais deste mundo. Quando José foi vendido ao Egito, ele foi levado em uma caravana pelos ismaelitas que carregavam bálsamos, perfumes para o Egito. E assim a nossa vida, as dificuldades, os sofrimentos que são apenas sombras, distantes do sofrimento que Cristo passou por nós. O seu perfume, odor agradável que nós carregamos, exalando esse cheiro maravilhoso dele que é o nosso Senhor. Quando os irmãos de José foram ao Egito comprar comida pela primeira vez, a palavra de Deus faz questão de dizer que eles foram em número de 10 irmãos. José estava no Egito e Benjamim não foi na primeira vez. Dos 12 irmãos, 10 foram, mas faltava alguma coisa. José lá no Egito forneceu tudo para garantir a volta deles. Colocou o dinheiro deles de volta em suas sacolas. Inclusive deixou preso no Egito um dos irmãos, Simeão. Na segunda vez que eles foram, novamente foram 10 irmãos, mas agora Benjamim estava presente, o filho da mão direita, o filho da amada Raquel. Benjamim é como esta moedinha entre as 10 dracmas que estavam perdidas, como falou Jesus na sua parábola, como o único entre os 10 leprosos que voltaram a ele após serem curados. Benjamim é o elo de ligação, Benjamim é o filho da mesma mãe, do mesmo pai. Vemos também sempre a insistência de José perguntando aos seus irmãos quando iam lá para o Egito: vive ainda o vosso pai? Depois novamente a mesma pergunta: vosso pai está bem? Ainda vive? E foi também a primeira pergunta de José após se revelar a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E essa é uma pergunta que serve também para cada um de nós, todos os dias. Como está a saúde do nosso Pai Eterno nas nossas vidas? Está Jesus morando e habitando? Está saudável dentro de nós? Está crescendo e tomando o seu lugar em nossas vidas? Aqueles filhos de Jacó que tanto lhe causaram dor, como Jacó mesmo tinha falado ao saber da suposta morte de José, que ele iria descer em lamentação para o Sheol, para a sepultura, até o lugar onde José estava. Mas nós não podemos estar em falta neste momento, tão próximo à vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Esperamos com Ele sermos glorificados e com Ele reinarmos ao seu lado. Buscamos ao seu lado direito estar nesse tão glorioso dia que se aproxima. Como José, que até mesmo nos anos de prisão teve seus dias contados na presença do Senhor, para emergir no Egito aos 30 anos, já com maturidade àquela altura, uma sombra de Jesus que também com a mesma idade iniciou o seu ministério. E o Salmo 30 continua: para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Que nossas vidas glorifiquem ao Senhor, como foi ao final Judá, Davi e também Jesus, o maior exemplo a ser seguido. Que o templo de nossas vidas esteja situado ali na fronteira entre Benjamim e Judá, trazendo à memória a ligação entre esses dois irmãos, Benjamim sendo a luz para Judá, e Jerusalém seja o nosso alvo, esta cidade espiritual que o Senhor está construindo em nós, em união com nossos irmãos, exaltando o nome de Deus, para que a glória do Senhor resplandeça sempre em nossas vidas.